Bom, meus irmãos, este agora é o nosso terceiro e último vídeo falando sobre liderança, sobre o eixo liderança para o nosso seminário de unificação. Nós falamos nos primeiros vídeos sobre o que é liderança, a liderança sobre o conceito corporativo, empresarial, né? Aquela preocupação do chefe, que nem sempre é líder, que chefe manda, enfim. Nós falamos no segundo vídeo sobre quebra de paradigma, sobre o autoconhecimento, a gestão das emoções, a postura integradora e o trabalho coletivo. Falamos sobre reforma íntima e agora a gente vai falar sobre Jesus e Kardec nos ensinando a liderar sob a visão doutrinária, evidentemente. Na Revista Espírita e no livro Obras Póstumas, Kardec tem textos que falam justamente sobre a preocupação com a sobrevivência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele fala sobre criar estatuto, sobre deixar a instituição toda legalizada, sobre a captação de recursos para a manutenção da casa, sobre despesas padrões. A gente não pode deixar de tratar esse assunto num tema tão importante como esse, que é num seminário tão importante, que é o seminário de unificação, e que a gente tem que se preocupar sobre a manutenção do nosso centro espírita, a continuidade do seu trabalho. É claro que isso, um líder tem que estar sempre preocupado. O líder ele não só se preocupa em ensinar sobre a doutrina espírita, ele está preocupado com a gestão do centro espírita. O bom líder envolve toda a casa espírita nas questões de ordem da casa, sobre a manutenção da casa, sobre uma pintura, sobre o conserto de um objeto, enfim. Todas essas questões a gente tem que estar envolvido, inclusive sobre a legalização da instituição, do ponto de vista de criação de CNPJ, estatuto, todos aqueles documentos que fazem parte da constituição de uma empresa, porque um centro espírita é uma instituição, muito embora filantrópica, mas é uma instituição de cunho, de caráter social e também civil. Enfim, a gente tem que se lembrar desses aspectos. Mas e se falando de liderar sob a ótica de Jesus, especificamente? Jesus nos ensinou sobre o amar ao próximo. Jesus nos ensinou sobre o perdão das ofensas. Jesus nos ensinou sobre a indulgência. Jesus nos ensinou sobre a paciência. E esses todos são os atributos que um líder tem que ter. Ele tem que ser indulgente, ele não precisa julgar as pessoas. Ele tem que ter paciência. Ele tem que reconhecer que cada um tem o seu tempo e que nem todos vão estar de acordo com as expectativas que ele tem. Ele tem que ser compassivo, ele tem que ser bondoso, generoso com as pessoas, ele tem que dar o exemplo. Enfim, tudo isso está dentro do que Jesus nos ensinou. Mas ao mesmo tempo, Jesus era firme e a firmeza era eterna. Então, sejamos firmes, saibamos pedir, saibamos orientar, saibamos educar, saibamos mostrar o grande modelo e exemplo que foi Jesus em cada gesto, em cada atitude nossa. E isso, sem dúvida alguma, é ser um grande líder.